E eles se acham maiores do que o Flamengo. Isso que é o pior. Eles diminuem a grandeza do Flamengo para se defender. Aquilo é um feijão com arroz? Olha, eu continuo então acreditando que esse feijão com arroz é um pouco diferente. Manchester City renova 6 o 7 jugadores por temporada, porque la exigencia es tan alta que la renovación tiene que existir. Se for pegar do time de 2019, 6 jogaram contra o Olímpia. 6 é muita gente, cara. E de fato os caras ficam donos do ambiente. Isso é normal depois de ganhar tudo que eles ganharam, eles se sentirem donos. Se o dirigente se sente maior que o clube, o jogador não vai se sentir. Uns demandam um pouco mais de tempo, outros um pouco menos. Eu acho que isso tudo é você acreditar nos profissionais que aí estão. 7 técnicos em menos de 3 anos. Isso é uma vergonha. O Flamengo naquela semana não falou de Olímpia. O Olímpia se matou para jogar, teve vídeo motivacional, tudo e tal. E o Flamengo não teve nada. O Flamengo não falava do jogo. Não poderia ter contratado de graça, né? Vindo aí com passe livre. O Lanzini, que veio do West Ham, e o próprio Vieto, que enfrentou o Flamengo pelo Al Hilal. São muitos erros que vão gerando todas as situações. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa, e aí Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. E aqui torcemos sem parar. Antenado, isso aqui não é Flamengo. Não é Flamengo, não é pelo resultado. Aqui a gente não é resultadista e você sabe disso, você acompanha aqui o meu trabalho. Cara, o contexto que vai desde o ambiente com a torcida, e eu tuitei isso, quanto a soberba, a palavra é essa, soberba, de jogadores, dirigentes e todo mundo. Terceira coletiva seguida que eu vou do Flamengo, eu só vou a jogos aqui no Rio, pelo menos na maioria dos casos, e eu não pude perguntar. Uma coletiva de 10 minutos, e eu não pude perguntar, fiquei com o braço levantado, eu fiz questão de me posicionar, e o assessor falou que eu não ia mais perguntar, pelo menos na próxima, não sei. Tá bom, tudo bem. Eu falei, beleza, pelo menos eu não me dou o trabalho de ir, né? Se eu vou, eu não pergunto mesmo, as 3 últimas eu não perguntei, então agora eu não vou. Pelo menos já me poupa esse trabalho. E eu falo aqui pra você o que eu ia perguntar. Basicamente, o que eu citei aqui com o Dorival Júnior, aliás, é a personificação do erro, né? Dessa diretoria do Flamengo, que eu posso voltar a falar aqui, mais uma vez, como eu já falei em outras vezes, não é nenhuma novidade, que o Flamengo não merece ser campeão. De nada. A verdade é essa, cara. O Marcos Braz é um que sempre se defende atacando, dizendo que ganhou tantos títulos e eles se acham maiores do que o Flamengo. Isso que é o pior. Eles diminuem a grandeza do Flamengo para se defender, dizendo que o Flamengo não era campeão todo ano, que o Flamengo não ganhava nunca que passou a ganhar com eles. Meus amigos, o Flamengo, a partir do momento que fez um excelente trabalho na parte financeira, tem obrigação, com a receita que tem, de disputar os principais títulos. Não só na parte financeira, mas na parte estrutural, reorganizou o clube, não atrasa salário, tem a melhor estrutura, então tem a obrigação de disputar os títulos, contrata grandes jogadores. Então, assim, era para ganhar e disputar muito mais e não fazer os vexames que faz. E por que eu falo que o Flamengo não merece, pelo menos nesse ano, ganhar mais nada? Ou ganhar nada, como não ganhou até agora, realmente. Porque, cara, é só você pensar. Os erros de 2022, ao invés deles corrigirem, deu tudo certo em 2022. Dorival chegou, santo, né? O mágico Dorival chegou e arrumou a casa de uma forma que tudo, entre aspas, ali, por algum momento se resolveu, o Flamengo foi campeão. No final começou a desandar, mas ainda assim o Flamengo conseguiu contar com sorte e tudo mais e outros fatores para ser campeão. Contra o Corinthians aqui na Copa do Brasil, lá contra o Atlético Paranaense em Guayaquil, etc. Os caras poderiam aprender com os erros e, mesmo vencendo, não repeti-los. Eles, né, pioraram os erros, intensificaram, amplificaram os erros todos. E o que acontece? A bola pune, né, como diria o Muricy Ramalho. Né? O Dorival não renovou, o Flamengo contratou o Vitor Pereira, não renovou porque por opção do Flamengo, obviamente, né, que deixa bem claro, você sabe disso já, claro. Contrataram o Vitor Pereira, demitiram o Vitor Pereira, contrataram o Sampaoli, já estão para demitir o Sampaoli. 7 técnicos em menos de 3 anos. Isso é uma vergonha de dirigentes que se dizem competentes. Isso é uma vergonha, sempre essa mesma pressão, o Sampaoli está por um fio, está na cara que em algum momento ele vai cair. E aí, outro erro importante, antes de eu falar daqui da minha pergunta, né? Eu vou colocar também minha pergunta para o Dorival
e a resposta dele. Mas outro erro muito importante aqui, que o time do Flamengo, a base é praticamente a mesma. O Sampaoli deu uma entrevista para o Zico, que ele falou o seguinte, eu vou colocar o trecho aqui. Y cada año la expectativa es mayor, por eso el rendimiento de los jugadores tiene que sostenerse en un tiempo. Manchester City renova 6 o 7 jugadores por temporada, porque la exigencia es tan alta que la renovación tiene que existir. Tem que acontecer, né? Si no acontece, es muy difícil sostener eso en el tiempo, ¿no? O Manchester City está sempre renovando seu elenco, sempre. Por melhor que o time seja, de uma temporada para outra, precisa mudar jogadores exatamente para manter o mesmo patamar, o mesmo nível, a mesma pegada, o mesmo nível de exigência. E o Flamengo tem os mesmos jogadores, pelo menos, se você for pegar do time de 2019, 6 jogaram contra o Olímpia, 6. É muita gente, cara, é muita gente. Tô falando que é para mandar todo mundo embora? Não necessariamente, mas deveria ter uma briga maior, né? Talvez uma dispensa ou outra, uma venda ou outra, e não fazer como tá, que de fato os caras ficam donos do ambiente. Isso é normal, depois de ganhar tudo que eles ganharam, eles se sentirem donos. Se o dirigente se sente maior que o clube, o jogador não vai se sentir. Enfim. Agora eu vou falar aqui quais seriam minhas perguntas para o Sampaoli, que é exatamente abordando essa questão dos 7 técnicos em menos de 3 anos. Eu perguntei isso para o Dorival, você vai ver aí na sequência. E com todos, ou praticamente todos, o Flamengo jogou, pelo menos se você for pegar do Paulo Souza para cá, o Flamengo jogou dessa forma ridícula, apática, com todos. Jogou com o Paulo Souza, jogou com o próprio Dorival no final lá do ano, jogou com o Vitor Pereira e joga com o Sampaoli. Dessa forma que o próprio Sampaoli diz que é sem ilusão e sem paixão, né? Sem vontade e sem paixão, sem gana. Outros treinadores já falaram sobre isso, sem competitividade. Hoje, de novo, gol do Lucas Moura, sozinho. É sempre assim, cara. E o que está acontecendo? Por que o Flamengo repete atuações assim? Eu perguntaria isso para ele em relação ao ambiente, por que ele acha que isso acontece, e perguntaria também, já que muitas pessoas perguntaram do ambiente, né? Pagaram tudo aqui. Eu também perguntaria sobre a questão dos meios, aí da formação do elenco, de uma coisa mais técnica, né? Uma parte mais técnica. Já que o Sampaoli dispensou alguns jogadores, falou que não contaria mais com jogadores e, enfim, pediu a contratação de outros, mas o Flamengo vendeu, assim como teve o erro da venda do João Gomes no início do ano, o Flamengo e desmontou o time, o Rodinei saiu e o João Gomes foi vendido, saiu o Matheus França, que era pouquíssimo utilizado com o Sampaoli, que era até mais utilizado com o Vitor Pereira mesmo, e quando entrava ia bem. E o Flamengo ficou sem meio. O Matheus Gonçalves foi emprestado para o Bragantino, também não tinha nenhuma rodagem, minutagem. O Flamengo poderia ter contratado de graça, né, vindo aí com passe livre, o Lanzini, que veio do West Ham, e o próprio Vieto, que enfrentou o Flamengo pelo Al Hilal, lá no Mundial de Clubes. São jogadores maravilhosos do mesmo nível do Arrascaeta? Não sei, nesse momento provavelmente não, mas não seriam boas opções? E por que não falar em Alan Patrick, no próprio Renato Augusto, né, que são jogadores que poderiam compor esse elenco, sendo reservas ou titulares em vários momentos, ainda mais nesse esquema que o São Paulo gosta de sempre rodar o elenco e não ter um time base, não dar uma sequência, não é isso? 31 jogos, 31 escalações, alguma coisa parecida com isso. Então, cara, são muitos erros que mostram, que evidenciam que o Flamengo não dá. E tem a questão do foco também. O foco, cara, é fundamental. O Flamengo, eu falei isso no vídeo pré-jogo, num vídeo curto pré-jogo, aqui no Maracanã, de Flamengo 1, Olímpia 0. Que o Flamengo naquela semana não falou de Olímpia. O Olímpia se matou para jogar, teve vídeo motivacional, tudo e tal. E o Flamengo não teve nada. O Flamengo não falava do jogo, só tinha Pedro, Sampaoli, preparador físico. Cara, aí eu tenho que até, entre aspas, defender os jogadores também, porque você tem que ter um mínimo de foco para ser competitivo. Não basta só ser técnico, não basta só ser competente, ter qualidade. Você tem que ter foco, tem que ter determinação, né? Todo mundo sabe, não adianta esquema tático se os jogadores não correrem, não se desenvolverem, não desempenharem, né, o esquema, não estarem mentalmente focados e concentrados e com confiança. Então, são muitos erros que vão gerando todas essas situações e, inclusive, até a sorte que ajudou no ano passado
com aquela virada mágica, né, do Dorival, como eu falei, não estava tão ruim assim não. Não estava tão ruim com o Paulo Souza, porque pelo menos na Copa Libertadores o Flamengo fez a melhor campanha na fase de grupos da sua história. E no Campeonato Brasileiro fez alguns bons jogos, mesmo que não tenha tido resultado favorável, como o empate aqui contra o Palmeiras, como a derrota para o Botafogo lá em Brasília. O Flamengo jogou bem e não conseguiu o resultado. Enfim, esse ano o trabalho do VP foi horroroso, muito pior que o do Paulo Souza, mas eu não vou ficar voltando nesse assunto. É isso, meus amigos. Olha só aí a minha pergunta e a resposta do Dorival Júnior, que ele falou de feijão com arroz. Eu perguntei para ele do feijão com arroz, ele falou, vocês têm que saber o que é um feijão com arroz bem feito mesmo, porque parece que vocês não sabem. Tamo junto, antenados na jogada, torcemos sem parar. Impossível não comentar aquela cena antes do jogo, dos jogadores do Flamengo fazendo fila para ir te cumprimentar, te abraçar. Queria que você comentasse sobre isso, o quanto você é querido no Flamengo. E outra pergunta é sobre o seu estilo. Eu te considero um grande treinador, você sabe disso. Mas assim, hoje em dia se fala muito na modernização do futebol, na parte científica do futebol. E ano passado, com seus 2 títulos no Flamengo, muita gente falando, o Dorival faz o feijão com arroz. Eu queria que o senhor comentasse isso também, porque é muito difícil, né, hoje as pessoas fazerem, os técnicos, os treinadores fazerem o feijão com arroz, que muitas vezes é o que mais dá certo, incluindo essa parte agora do Flamengo, com vários treinadores, 7 treinadores, em menos de 3 anos, e sempre, com todos, joga um futebol várias vezes muito apático, né? Tem essa semelhança aí. Primeiro que para mim é uma satisfação você poder ter voltado a um clube como o Flamengo pela 3ª vez, ajudado na reestruturação de uma equipe que naquele momento não vinha passando vivendo um bom momento, uma boa situação, redundância, né? Naquele momento vivendo um bom momento, mas basicamente é tentando mostrar o que vinha acontecendo naquela ocasião. Eu acho que nós ajudamos para que apaziguássemos toda aquela situação, mostrássemos e apresentássemos um caminho aos jogadores, caminho esse que coincidentemente ninguém esperava, ninguém imaginava, porque muitos que passaram diziam que seria muito difícil jogar da forma como nós jogamos, e principalmente tendo 2 atacantes como Pedro e Gabriel juntos. E eu dizia que não, que aquilo seria totalmente viável, porque eu acreditava na forma de jogar. E não foi pela lesão, infelizmente, acontecida na primeira partida que eu aqui estive, do Bruno Henrique, que já tinha sido também, como o próprio Gabriel, meu jogador no Santos, e com o qual eu já conhecia suas características, a forma de atuar, tudo. Eu vim com isso na cabeça, que para mim a equipe do Flamengo jogaria assim, de uma forma um pouco diferente. Arriscaria, sim, talvez arriscaria, mas eu tinha uma condição em que eu pudesse organizar, segurando um dos laterais, teoricamente como um 3º homem, e liberando um pouco mais os homens de meio para criarem. Eu acho que as coisas aconteceram. Se aquilo era um feijão com arroz, olha, eu continuo então acreditando que esse feijão com arroz é um pouco diferente. Talvez um dia eles conheçam aí fora o que é você fazer um feijão com arroz, que nós só temos talvez aqui no nosso país. Então é para a gente poder aprender a valorizar que um feijão com arroz bem feito, ele dá resultados e ele é muito saudável. Com relação aos demais, eu acho que nós temos que respeitar, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma forma de atuar, cada um tem um processo a desenvolver, uns demandam um pouco mais de tempo, outros um pouco menos. Eu acho que isso tudo é você acreditar nos profissionais que aí estão e continuar trabalhando para que esse caminho seja novamente um caminho de vitórias, conquistas e grandes resultados, porque essa equipe merece isso, essa torcida é fantástica. E eu só tenho a agradecer os momentos que aqui passei. Hoje eu estou no São Paulo, graças a Deus fui muito bem recebido, estou muito satisfeito com tudo que vem acontecendo. Tivemos também uma mudança grande na equipe, aproveitando bastante do trabalho que foi deixado pelo Rogério e colocando as condições que nós apresentamos aos jogadores. Eles também, como foi aqui com o elenco do Flamengo, acreditaram
e graças a Deus as coisas estão começando a acontecer. Hoje é uma equipe totalmente diferente do que talvez muitos imaginassem, e a equipe dá uma ótima resposta, jogando com organização, coordenada, e até em muitos momentos conseguindo envolver uma equipe das qualidades do Flamengo.